A história do meu povo nessas terras começou em 1746, quando fomos escravizados e trazidos da África até a antiga cidade de Santa Luzia, hoje Lusiânia, em Goiás, para o trabalho forçado na busca do ouro. Agora, estamos no século XXI. Mais de 270 anos se passaram e continuamos resistindo. Lutamos pelo nosso território. Aprendi com a matamba a jogar capoeira e viver candomblé. Ser original, tocar birimbau e dançar o afoxé. Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filho de Alafim, Oiô, Xangô, Eô. A liberdade é meu axé de fala. Caô, cabecilê, caô, 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 cabecilê, caô. Somos o desejo de liberdade. Somos o braço forte da história. Somos resistência. Somos os brasileiros do Quilombo Mesquita. Caô, cabecilê, caô, 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 cabecilê, caô. Meu nome é Selenir Pereira Braga Antônio, tenho 50 anos, 22 anos de magistério, ou seja, eu sou pedagoga. Trabalho na Escola Municipal Aleixo Pereira Braga, que tem o nome do meu avô. Moro no Quilombo Mesquita, a 60 quilômetros de Brasília, e sou quilombola com muito orgulho. O avô de Selenir não sabia ler, mas sabia a importância do estudo. Transformou a sala de casa em sala de aula e doou terreno para a construção da escola. Seu outro avô, Benedito Antônio, pai de seu pai, buscava os professores a cavalo em Lusiânia. Eu me chamo Benedito Antônio, mas sou bem conhecido por Dito Nonato. O pessoal do Mesquita não é como muitos pensam, não. São inteligentes, mas sem a escola nós não somos nada, né? Porque se tivesse uma escola, todo mundo tinha medo de viver melhor. Os antigos sabiam que a gente tinha que estudar para conhecer e garantir os nossos direitos. Selenir ensina crianças e fala da origem que nos une. O passado nos situa no presente. Pertenço a uma história e preciso dela para me orientar, para fazer as minhas escolhas. A luta é formar cidadãos críticos e encontrar respostas. Até onde isso existe? Porque eu estou aqui. O Quilombo Mesquita só existe porque você está aqui. Nós estamos aqui. Bem, Quilombo é um local de resistência da população negra e que é vinculado à história da escravidão. O Quilombo Mesquita, a sua origem está vinculada à vinda dos bandeirantes para essa região. Havia um grupo deles em Paracatu. De lá, o filho do oficial, né, de Paracatu, também querendo fazer, digamos, a sua aventura própria, ele decidiu se deslocar mais para essa região, né, com o grupo próprio dele. E esse senhor Antônio Bueno de Azevedo, um dos seus soldados, dos seus oficiais, se chamava José Mesquita. E à medida que eles foram se estabelecendo aqui, que surgiu a mina, né, a mina de Santa Luzia, então esse José Mesquita adquiriu, né, esta área aqui. E aí conta a história que uma vez que a mineração foi se esgotando, foi também diminuindo o interesse dos bandeirantes pelo local.
E aí também muitos desses antigos bandeirantes acabaram abandonando aqui a região, indo procurar minerais em outras regiões. Tudo indica que esse senhor, o José Mesquita, quando ele se desinteressou, né, pela escassez já da mineração, ele resolveu desfazer dessas terras em benefício de 3 senhoras escravizadas, e que tudo indica que pelo menos uma delas tinha parentesco com ele. E a partir então dessas 3 senhoras foi constituindo a comunidade. E aí então as famílias foram se estruturando e foi criando corpo, o povoado, né? E nisso também vindo outras pessoas. E aí foi fortalecendo a comunidade, de forma que essas 3 famílias tronco teve o acréscimo de uma outra família e que atualmente assim, é a referência da comunidade. É a família Pereira Braga, Lisboa da Costa, Pereira Dutra e Teixeira Magalhães. Tendo assim, por base essas 4 famílias, a gente tem a somatória dos quilombolas atuais. A comunidade ficou conhecida através do marmelo. O marmelo foi trazido pelos portugueses para a comunidade na época da Corrida do Ouro, há aproximadamente 274 anos, que é a idade da comunidade. E aí eles trouxeram a pequena produção e com o tempo foi aumentando. É um produto que vai passando de geração em geração. Quando a gente chegava perto do Natal, se fazia o doce para levar em Lusiana, para comprar as roupas novas para os filhos vestir e comprar o alimento para passar o Natal, com aquele doce da marmelada. Onde que ela chegava, ela não encravava. Você chegava, seja quem fosse, queria comprar o doce. Quando construiu Brasília, a gente ia vender marmelada. Naquele tempo a gente vendia até para Juscelino Kubitschek. Eu vinha no meio do povo, assim, andando de pé na rua onde os trabalhadores estavam, vinha comprar da gente. Em qualquer quintal que você fosse, tinha, nem que fosse 5 pés, tinha um pé de marmelo. Se fazia o doce na casa, todo mundo fazia. Era um momento assim que era todo mundo junto, que se juntava todo mundo para fazer, que era uma festividade, era uma festa a colheita do marmelo. Faz parte da nossa identidade, né? A produção do marmelo, o modo de produzir, o jeito de fazer o doce, que é uma característica somente da comunidade, que é feito artesanalmente, não é produção em larga escala. Então, assim, é identidade. Você pode ir em qualquer casa, você abrir o freezer, vai ter massa de marmelo. Aqui em casa tem, sempre tem. O marmelo aqui na nossa comunidade quilombola Mesquita, ele é tão importante que praticamente em cada casa que você for aqui, você vai encontrar um pé de marmelo. Eu e meu pai, João Antônio, juntamente com minha mãe Euclídia, somos descendentes, né, de um dos maiores produtores da marmelada aqui da região, do nosso quilombo, né? E hoje eu estou aqui. Meu pai João não está, mas continua a tradição hoje, junto com a minha mãe Eupídia e meus irmãos, na fabricação e da marmelada. E na nossa família, a tradição já está há mais de 200 anos. Esse tacho, um veio do meu pai e o outro veio do meu sogro, Benedito. Eu herdei do meu pai e meu marido herdou do pai dele. Agora vão para meus filhos. E posso que vai até para meus netos, né? Não é um doce difícil de fazer. No início do preparo do doce, a gente coloca a calda do açúcar na água, o açúcar na água, e espera ela criar uma polpa. Aí logo, na hora que ela dá o ponto, se coloca a massa e ele vai dando essa consistência mais grossa. Aí logo daqui uns 5 minutos já está no ponto.
Nossa, meu pai foi uma pessoa muito importante aqui na nossa comunidade, muito mesmo. Então, tudo isso aqui eu dedico a ele. Nossa, falar do meu pai é uma coisa assim que muito forte. Porque isso aqui, ó, eu aprendi com eles. A 60 quilômetros do centro do poder, em meio a uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil, travamos uma luta pela manutenção das nossas tradições culturais e do nosso território, cada vez mais ameaçados pela expansão urbana e a especulação imobiliária, com a intrusão de latifundiários com forte apoio político. Quando chegamos, as áreas tradicionalmente ocupadas por nós, quilombolas, se estendiam por 4 municípios goianos do entorno sul de Brasília. Hoje, o relatório técnico de identificação e delimitação emitido pelo INCRA reconhece um território de 4.200 hectares como área do Quilombo Mesquita. Desse total de terras, apenas 20% está ocupado pelos quilombolas. O restante é explorado por grandes latifundiários, plantadores de soja, criadores de gado e especuladores imobiliários. Aqui tudo era Goiás, não existia Distrito Federal. Todas as terras aqui eram contínuas do estado de Goiás. Então, o Quilombo Mesquita, toda essa extensão era nossa, né? Tanto Brasília como hoje a questão do Paranoá, a questão da esplanada ali dos ministérios, Santa Maria, tudo isso era terra contínua aqui da comunidade dos quilombolas, né? Então isso ficou para a construção de Brasília. Brasília, a cidade que traduz as aspirações mais sentidas de todo o nosso povo, os prédios brotam do solo com uma rapidez impressionante. Brasília começou assim, passou um avião aí andando aí, nós todo mundo ficou assustado, o gado assustava, com medo assim, o que é isso, que é aquilo passando, que é aquilo passando, que é isso, aí nós ficamos assustados. Brasília é toque de alvorada, que desperta um gigante para as grandes realizações. Passou 3 semanas, aí passou 3 carros, entrou aí dentro, foi lá na casa do meu avô, umas 8 pessoas. Nós estamos procurando uma terra plana, um lugar plano, sem morro, para fazer uma capital. Vai ser chamado Capital Planalto. Aí ele falou, meu nome é Juscelino, presidente, eu vim aqui para olhar esse terreno para fazer uma capital aqui no Goiás. Essa construção de Brasília, para nós, ela foi importante, é importante, mas também teve alguns impactos, né, para a nossa comunidade, para o Quilombo Mesquita em especial. Então, tudo isso aqui ao redor do Quilombo foi terras que foram ficando muito valiosas. A especulação imobiliária chegou muito forte dentro do nosso território, mas de uma forma tentando o quê? Nos tirar esse legado, nos tirar esse direito, tirar esses quilombolas que não podem morar no que é bom, no que é de melhor. E nós temos o direito, nós recebemos isso aqui. Os meus avós diziam muito isso para nós. Vocês precisam cuidar do legado que vocês estão recebendo. E esse legado é a terra. Nascemos da resistência. Já vimos muita coisa acontecer e permanecemos aqui. Gostamos de dizer, a luta segue. De fato, ela segue e também nos registra vitórias. O processo de regularização fundiária, que permitirá a titulação das nossas terras, ainda tramita no INCRA. Para que ele seja concluído, os grandes e pequenos proprietários que estão dentro da área quilombola, latifundiários, plantadores de soja, criadores de gado e especuladores imobiliários, que ocupam cerca de 80% de nossas terras, terão que ser indenizados pelo governo federal. A luta segue. Enquanto aguardamos o desfecho,
o Quilombo Mesquita resiste. Primeiro é se manter como quilombo, como território de quilombo. Se vocês transitam pela comunidade, dificilmente vão ver uma placa, por exemplo, escrita Quilombo Mesquita. Então tem povoado, etc., tem mesquita, mas você não tem Quilombo Mesquita como tal. O INCRA esteve aqui e colocou assim outdoors grandes, e aí essas peças foram sendo retiradas, amassadas, algumas delas até levaram tiro. As pessoas não têm o direito de dizerem quem elas são, ou seja, a identidade não é garantida. De acordo com o INCRA, que é a autarquia competente pela titulação dos territórios quilombolas, a política de regularização fundiária é parte de uma reparação histórica e, portanto, é de suma importância para a dignidade e garantia da continuidade dos quilombos. Porque até hoje, os quilombos continuam representando a resistência negra. Nós somos mais de 785 famílias cadastradas, né, no processo do RTID. Ele traz a delimitação do território, que é 4.200 hectares. Então nós sabemos onde ele começa e onde ele termina. Isso não estou dizendo o que perdemos, estou dizendo o que é real hoje, onde nós estamos. Com isso, nós temos aqui as fazendas que estão dentro desse RTID, dentro do território quilombola de Mesquita. Plantamos suas sojas, ricas aqui áreas de sojas. Uma coisa que atrapalha a nossa sobrevivência. Isso aqui, menino, o povo tudo é coisa desse tamanho assim, em cima desse terra, desse lugar aqui, ó. Do Mesquita, que é na divisa de Brasília. Meu vizinho aqui de fundo, a gente tem um problema bem grande de terra. De terra, porque ele fala que compra, mas se a gente não vendeu, ele comprou de quem? Ele não é o primeiro e nem o último que tenta fazer isso aqui dentro da comunidade. Ele faz o tempo todo e tantos outros fazendeiros fazem o tempo todo. A minha mãe tem uma área aqui no Quilombo Mesquita. Na época, a minha mãe foi enganada. Assinou um documento lá, que eu não sei que documento foi aquele, e na época botou lá no contrato que a minha mãe estava vendendo e que ele estava pagando a minha mãe de acordo com a cotação da Bolsa de Valores. 1982. Minha mãe vai entender de Bolsa de Valores? Minha mãe, com licença, é uma analfabeta. Ela jamais ia entender o que era uma bolsa de valores. E está lá no contrato de compra e venda. Papel é branco, aceita tudo. Escreve, vai lá, paga, é dono. É de jeito. Tem relato aqui de uma fazenda que foi trocada por um terno. Uma vestimenta. Imagina, um terno é o preço que tem essa fazenda aqui dentro. Essas terras, a pessoa comprava 10, fechava, sabe lá Deus, que ainda era na corrente, que ainda era na corda a medição. Então tem muitas terras aqui que não correspondem com o valor cobrado. Os cartórios registravam muitas coisas aqui que não corresponde com o que tem aqui. Nós sabemos quanto que vale tudo isso aqui, cada metro, cada espaço, porque ele não é só questão do poder do dinheiro. Isso aqui está muito ligado na ancestralidade, isso aqui está muito ligado na cultura, isso aqui está muito ligado nos nossos, que é as nossas famílias. Quando eu sou retirada do meu direito de ir daqui na Tia Zilda, que mora aqui ao meu lado, aqui, que tem várias cercas que não me deixam mais passar, isso me dói na alma. Porque era o que a gente chamava, são os trieiros, são as caminhadas fáceis que a gente fazia. Tinha um elo que todo dia você estava vendo e passando pela comunidade. Então hoje dói na alma.
caso da Dona Antônia, que morreu aos 112 anos, é um reflexo muito forte para nós aqui no Mesquita. Ela está totalmente cercada por um fazendeiro. Então ele já fechou a frente da casa da tia Antônia para criar gado. Não tem mais água, virou pasto toda a sua frente. Muita história essa casa. Tivemos muitos momentos importantes aqui com a tia Antônia. Dói na alma ver. Isso é o que aconteceu aqui, está acontecendo com a tia Antônia e a dona Vicentina hoje. Para você chegar na casa da Tina, você percorre uma outra estrada e não mais aquela que passava na casa de todo mundo. E nem a energia elétrica a dona Tina não tem dela. É ele que fornece a gambiarra para a casa dela e ela tem a energia ali cedida por ele. Oi, Tina. Ai, Martina. Você tá boa, meu amor? Não tô nada, vem pra cá. Povo, meu filho. Não tá pensando em Deus? Eles querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem um padrão digno, a luz digna no nome da dona Tina. Todo o processo, né, do poder econômico, como também da estrutura política, da estrutura econômica, empresarial, etc., tudo isso, né, forma como um elemento muito poderoso de domínio, de pressão, de construção de situações. Inclusive se usa muito a justiça para tomar ou interferir nos direitos quilombolas. Desde a idade de 9 anos que eu ia mais a minha mãe arrancar raiz. A gente saía aqui, onde era mata, a gente encontrava a planta que era remédio, né? E agora a gente não encontra. É tudo cheio de estrada, tudo cheio de loteamento. Onde é cercado a gente não pode entrar, porque tá tudo vedado, cheio de cachorro bravo, que eles pôs já para ninguém entrar dentro do terreno deles. Peço a Deus autorização para mim entrar na mata. E reza a oração de São Bento. Eu falo assim, ó, São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar, abençoa o caminho aonde eu vou passar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu me benço também. Quando eu rezo a oração de São Bento, eu entro sem medo de nada. Eles compraram terra essa área para plantar soja. Aí aquele lugar que planta soja, acabou-se tudo quanto é planta. Tudo desapareceu com essa aração de terra. Eu sou agrônoma, eu quero a produção agrícola, mas eu não quero uma produção agrícola que agrida mais a comunidade. Aqui a gente tem plantação de soja dentro de uma comunidade que as pessoas querem conseguir um selo de agricultura orgânica. É quase que impossível, porque assim, existe uma delimitação de quantidade de produtos químicos que podem chegar perto. E se você tem um plantio de soja a 20 metros de distância da sua produção orgânica, isso fica inviável. Eles batem um veneno aí para... Aí os venenos vêm aqui, mata, cai as folhas dos paus, precisa ver, faz de fazer medo. Aí um veneno desse pega na gente, a gente deitado aí, um negócio aí prejudica a gente. Não, acho que não devia fazer isso. Atrapalha a nossa saúde, vários casos de câncer na comunidade, vários casos. Vai fazer o quê? Eles têm dinheiro, pode, né? A gente não tem força de fazer nada, nem falar nada. É aguentar um negócio desse aí, é doença depois. Outro enfrentamento. Pessoas comprando terra, fazendo condomínios aqui clandestinos, porque não pode se fazer condomínio, registrar terra dentro dos quilombos. Conseguiram uma liberação para desmatar 84 hectares de cerrado para a construção de um condomínio que seria o Damas. E nós ficamos aí muito desesperados, procuramos ajuda de várias formas, junto ao Ministério Público Federal, junto a outros órgãos, e conseguimos parar o desmatamento depois de mais ou menos 30 hectares que já tinham ido para o chão. O condomínio Damas, ele foi ser construído em outra área aqui, fora dos 4.200 hectares, que está no RTD, mas que está na margem aqui, que também é área quilombola, que ficou fora do RTD.
e que hoje tem um condomínio Alphaville e Damas, que são áreas ainda quilombola. A gente sabe o quanto que isso nos dói hoje. Já tive várias vezes sendo ameaçada. Já fizeram uma cova aqui no terreno, intimidando, terreno aqui dos meus pais. Sofro ameaça até hoje na comunidade. Ameaça de gente externa e ameaça de gente interna, por influência, por ser cooptados. Eu estou no registro, né, fotográfico, também faço fotojornalismo como alvo de denúncia. Já fui ameaçado algumas vezes, mas a gente sabe que não pode parar, né? A gente que é jovem, a gente assiste uma nova vivência, né? Um novo mundo tecnológico, que onde as cidades são as soluções e não as nossas comunidades. Eu escutava a professora falando da história de Brasília e eu falava assim, professora, meu avô contava que ele fez parte e tal, mas nos livros não falava da contribuição dos quilombolas. E eu cresci com isso na cabeça. Falei, quando eu entrar na universidade, Brasília vai conhecer, porque meu povo construiu essa cidade. E foi debaixo de muita luta, de muito sol. Então é meio que lutar por igualdade, sabe? Por justiça e por reconhecimento mesmo da nossa história. Encontro dificuldades para ensinar a cultura quilombola. Eles não querem que você ensine os alunos, porém, é muito importante para que você possa formar cidadãos críticos, né, futuramente, levando esse legado que os seus avós deixaram para você. Eu aprendi muita coisa, aprendi a origem daqui, aprendi sobre as pessoas. Por aqui tem muitas tradições, então, tipo, a mais comum é cavalgada, pouso de folia. Em todas as áreas ocupadas por comunidades quilombolas, há conflitos graves para se manterem em áreas que ocupam há mais de um século e de cerca de 1.200 processos de reivindicação de terras pelo Brasil todo, você teve a conclusão aí com a titulação de cerca de 100 processos. O que mostra que o Estado brasileiro reluta em concretizar um direito que está previsto na Constituição. Por isso, né, são diversas recomendações e ações judiciais da parte do Ministério Público Federal no Brasil todo. Está difícil. E põe difícil disso. Só Deus, Jesus Cristo, Pai da Terra e a Senhora da Bahia. Para reviver hoje, mas não. O jeito ruim é demais. Aí vai confiar? Não. A gente é descendente de um povo que eram reis, rainhas, que tinham impérios, que tinham uma vida bem plena na África. E eles infelizmente, foram sequestrados. E se existe um Brasil, é graças a esse povo. Então a gente tem que se sentir muito orgulhoso por fazer parte dessa história. Meu povo resiste. Eu existo. Meu povo resiste.